Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Barca Marina, um espaço dedicado à literatura e o seu diálogo também com outras artes. Hoje eu vou falar de um romance super conhecido, famoso, que é Mulherzinhas, da escritora norte-americana Louisa May Alcott. Minha pronúncia não é boa do inglês, tá, gente? Vocês já leram? Quem que já leu, me conta aí, deixa nos comentários se gostou, se não gostou, o que achou, que eu quero saber, tá bom? Deixa seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, todas aquelas coisas. E vamos ao que interessa, que é o romance Mulherzinhas. A primeira vez que eu ouvi falar desse romance, incrivelmente, foi, eu não conhecia, foi lendo A Amiga Genial, da escritora italiana Elena Ferrante, o primeiro livro da chamada tetralogia napolitana dela, em que a narradora e a sua amiga genial, Lila, compram, né, fazem todo um esquema para conseguir comprar esse livro Mulherzinhas e leem e devoram aquele livro, praticamente decoram quando elas são meninas, né, nessa transição infância para adolescência, e é o livro que faz com que elas sonhem, inclusive, em se tornar, se elas querem virar escritoras, né, e até imaginam que com isso elas vão poder conseguir sair da vida miserável que elas viviam, né, ganhar algum dinheiro com isso, né? Quando eu li quando eu vi as duas falando, né, sobre Mulherzinhas, eu conversando com a minha mãe, que também leu Amiga Genial, mais ou menos na mesma época, a gente falou, nossa, será que existe esse livro, né? E a gente não sabia. Fomos atrás, descobrimos, comprei o livro, comecei a ler, estava no início da leitura, quando meu filho resolveu que ele ia ler o livro e tirou o livro, começou a ler, avançou, passou de onde eu estava e eu perdi a vez da leitura. Depois ele terminou de ler o primeiro e acabou descobrindo que tinha uma continuação e ficou lá no meu pé até eu arrumar o segundo livro. A gente acabou fazendo um programa de troca na livraria, tinha um esquema lá de trocar usado, enfim. E aí a nossa edição, que tinha só o primeiro, acabamos trocando pela edição que aí trazia as duas histórias, o primeiro livro e a continuação que a escritora escreveu, atendendo aos pedidos dos leitores, que quando ela lançou no século XIX, fez, segunda metade, né? Fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. E aí acabou que ele leu a continuação, olha, e eu perdi. E aí depois que eu fui ler e fui ler agora, né? Então vou hoje contar pra vocês. Bom, eu confesso que em vários momentos eu me cansei um pouco na leitura. Por quê? Porque existe um tom um pouco moralista demais, moralizante demais, né? Ao contar a história, então, das quatro irmãs, que então, para os meus olhos de leitora contemporânea, esse olhar moralista e moralizante é um pouco exagerado, né? E desvia o leitor dessa aproximação com os conflitos em que as quatro personagens se envolvem, né? Por outro lado, a autora é mesmo uma romancista para valer, de mão cheia, né? E ela consegue dar vida às suas personagens de uma maneira assim incrível. Essas personagens alcançam realmente um brilho e muita intensidade pra gente, né? E aí a gente quer acompanhar os percursos. Então, por mais que tenha essas partes que eu achei que ficam um pouco meio cansativas, mas a gente quer muito saber o que vai acontecer com cada uma dessas irmãs e quem são essas personagens. A espécie de alter ego da escritora é a Jo, que é a segunda filha, né? Então são quatro irmãs, ela é a segunda mais velha e é a que sonha em se tornar escritora, justamente. Ela escreve e tudo mais, né? A filha mais velha é a Margaret, chamada de Meg, né? Cujo sonho maior era mesmo o casamento. Casar-se bem e, se possível, com um homem rico, né? Formar família, ter os filhos, esse era o sonho dela. A Beth é a terceira filha e ela é a que brincava então com as bonecas que as outras irmãs já tinham estrupiado, e tocava piano, né?
A Amy é a caçula. Ela era menina mimada na infância, né? E que queria ser uma grande artista plástica. Esse era o sonho principal dela, né? No início, então, do livro, elas são meninas nessa transição para a vida adulta, vivendo, então, em casa com a mãe e uma empregada, porque o pai foi para a guerra, né? A família já tinha tido dinheiro, mas no presente a situação estava muito difícil. Então as duas meninas mais velhas, já mocinhas, precisam trabalhar, né, para conseguir ajudar no sustento familiar. E o livro então começa, né, com a família assim nessa situação tão perto do Natal. As meninas estão pensando o que elas vão fazer, como que elas podem comprar presentes, né? E a autora então nos leva a atravessar assim, as festas de fim de ano, né, vividas aí pelas meninas, com a mãe, com a empregada e tal, e vários outros momentos em que elas precisam ser muito fortes para atravessar essas adversidades financeiras, né. Existe inclusive uma visita que a Meg faz, né, para casa de uma amiga rica. E aí ela se vê passar por momentos assim muito difíceis, porque ela não tem diversidade de roupas para se vestir para as festas, e são muitas festas, né, bailes e tal. Temos a Amy, que é a menininha mais nova, né, sendo humilhada na escola justamente quando ela tinha conseguido comprar umas balinhas que estavam na moda entre as meninas, só que eram proibidas pela escola, e aí ela é apanhada, ela é denunciada, e ela acaba resolvendo que ela não quer mais voltar para a escola, né? Entre vários outros episódios, né, em que vão se destacando, inclusive a amizade das meninas com o Lawrence, chamado de Laurie, que é o menino da casa vizinha que vive com o avô e que é de uma família bem rica, né, e que então se torna frequentador assíduo ali da casa delas, né, participando de tudo, das várias aventuras ali que elas vão vivendo, das adversidades que elas têm que enfrentar, né? Existe a preocupação com o pai, que além de estar na guerra, ele adoece, tão longe de casa. Depois tem a doença da Beth, né? A terceira irmã, e a menina quase morre, fica abalada assim para sempre, né? Finalmente chega o casamento da Meg, mas não é com um homem rico, mas é um casamento por amor, né? E que é bastante valorizado pela autora, a gente percebe. No segundo livro, as meninas já estão moças, decididamente moças, entraram mesmo na fase adulta. E a gente acompanha então a vida da Meg na sua vida de mulher casada e logo mãe, né? Depois a Amy vai em viagem pela Europa com uma tia rica, é assim que ela consegue fazer a viagem, vai acompanhando essa tia. E aí ela já não é mais aquela menina mimada que ela era no início, quando ela tinha 12 anos, no primeiro livro, ela era pequenininha, né? A Beth, na serenidade dela, aceitando a doença, né? E a Jo, indo para Nova York como governanta e conseguindo escrever e vendendo os textos dela para jornais. E assim conseguindo dinheiro a partir da literatura que ela produziu. Em vários momentos eu tive essa sensação de que as personagens são maiores do que o próprio livro, de alguma forma, né? Do que o próprio texto da Luísa. Que é como se elas ultrapassassem esse texto, porque elas realmente ficavam na minha cabeça e eu ficava como se eu ficasse mesmo imaginando, eu ficava com elas assim, elas ficavam comigo, né? E isso que me motivou muito a acompanhar a história, né? E é um texto, claro, daquele momento, né? Segunda metade do século XIX. E é interessante porque, apesar dele ter esse tom moralizante, mas ele ultrapassa, inclusive, as próprias vivências femininas que eram esperadas, né? Para as mulheres da época, ao colocar uma personagem como a Jo, que não põe o casamento como prioridade, ela põe a literatura dela. Depois ela vai acabar se casando, mas não é o objetivo principal dela, né? E ela é uma menina ela é uma moça que quando menina, inclusive, ela não ligava para os modos, as aparências, que era tudo aquilo que era tão exigido das mulheres, desde que elas eram crianças. E a Jo não, ela se vestia já mais assim, como fosse, não estava preocupada. Inclusive as irmãs falavam, você parece um menino, né? O cabelo ela não arrumava como era esperado que as meninas arrumassem. Então traz muitas coisas interessantes,
Mas é um livro escrito, né, naquele contexto por uma mulher, naquela sociedade, inclusive conservadora, como a sociedade norte-americana. Né? Por tudo isso, eu considero que é uma leitura assim muito importante, né? Que vale muito a pena, apesar desses momentos moralizantes, né? E ainda mais num momento como a gente está hoje, né? De se debruçar sobre as produções literárias femininas, conhecer a história dessas mulheres que, como a Louisa May Alcott, na segunda metade do século XIX, escreveu, né? Com todas as dificuldades, ela não veio de uma família próspera, enfim. Então, com tudo isso, eu acho que é muito importante a gente conhecer a trajetória dessas mulheres e os livros que elas escreveram, mais do que a trajetória, os livros que elas escreveram, que elas nos deixaram, né? Bom, agora eu quero ouvir vocês contarem as impressões de vocês sobre Mulherzinhas. Ah, detalhe, eu não fui ver o livro, o livro não, o filme. Eu não quis ver quando saiu Adoráveis Mulheres, tem outras adaptações anteriores, né, mas eu não tinha visto. Não quis ver enquanto eu não lesse o livro. Agora eu li o livro e vou esperar um pouquinho para assistir o filme. Gente, espero vocês, até a próxima e deixem aí os comentários. Tchau!